Então, não sobrar nada de bom. Por isso sim. que a gente fala que o mal entendi, é corrupção parcial, ou seja, tem que ter um resquício de bem. De bem. Porque o mal precisa do bem. O mal precisa do bem como substrato para mantê-lo. Sim. Entendeu? Sim. Eu digo do ponto de vista Santo Agostinho, para mostrar que, ó, tá bom, o mal aí existe, mas pensar. tem que ter corrupção, e mesmo depois que teve a corrupção foi parcial, porque ele continua dependendo do bem do mesmo jeito. Ela nunca vai ser total. Mas essa é a cereja do bolo, porque com isso ele fecha realmente o raciocínio. Sim. Né, de que sempre vai ter o bem. Exato, é o substrato, aquela história. Houve o mal e há o mal, porque teve a corrupção. Sim. Mas o mal continua dependendo do bem. Professor, como que faz para aprender mais com o senhor? Isso é possível? Então, assim, o meu trabalho, a maioria das vezes, é presencial, né? Eu faço parte da Faculdade Mar Atlântico. Sou professor, pesquisador lá, então eu dou aula na Faculdade Mar Atlântico, tem várias pós lá que eu ajudo. Tem a Academia Atlântico, que tem o curso de filosofia, graduação, que eu também sou professor e sou pesquisador, tenho um grupo de pesquisa com os alunos, etc. Então, uma das formas seria ou fazer uma pós na Faculdade Mar Atlântico ou fazer o curso de filosofia na Academia Atlântico, né? Isso para quem quer estudar coisas mais. Na internet, tem o meu canal no YouTube, é só procurar por Joel Gracioso. Tem um monte de vídeo lá, tudo gratuito, né? Na área de filosofia, teologia, espiritualidade, essas coisas, cultura em geral. Tem bastante vídeo lá. E tem o meu site, né? www.joelgracioso.com.br. No meu site tem uma partezinha chamada Studium, que é onde tem alguns cursos que eu ofereço por ali. Não são muitos, né? Tem alguns cursos, inclusive até sobre Santo Agostinho. Então tem um curso, por exemplo, Como Ler as Confissões. São tipo 5, 6 aulas, onde eu explico basicamente os cuidados, por onde ir ao ler as confissões, porque sozinho é difícil. Complexo, Então eu dou né? algumas dicas, né? Bem basilares para ajudar o pessoal a entrar no texto depois. Então, tipo, guia de leitura das confissões, como ler as confissões. Aí tem um outro que é como estudar Santo Agostinho, tipo 5, 6 aulas também. Tem um que é o que é a felicidade, segundo Santo Agostinho, né? Tem um que é sobre as heresias, né? Segundo Santo Agostinho também, as heresias que ele combateu, donatismo, pelagianismo, maniqueísmo, né? E outros, arianismo. Acho que são esses. Deve ter mais alguma outra coisa lá que eu não estou lembrando de cabeça. Acho que tem uma que é As Verdades da Fé Católica segundo os Padres da Igreja. Então são cursos mais pontuais para quem se interessa por esse tipo de assunto. Eu estou fazendo outras coisas, mas ainda não está disponível. Então eu vou lançar outros cursos também, mas sempre vai ser mais nesse contexto, porque como eu sou medievalista e mexo com isso, né? Então sempre essa coisa de filosofia e teologia cruzando as duas coisas. E ser medievalista estuda tudo do período medieval? Isso. Eu Tudo. estudo bastante. Aí começa ali no final da Antiguidade. Santa Inquisição, todas essas isso. coisas. Por isso que eu também dou história da igreja, essas coisas. Aí eu mexo muito com isso. Lógico, particularmente, eu dedico mais nesse contexto todo a Santo Agostinho e São Tomás, né? E também São Boaventura. São os 3 autores que eu estudo mais. Mas aí eu acabo também estudando outras coisas por necessidade, por causa do contexto ali. Porque é um período muito longo, né? Entra muitos autores, muitas questões, muitas polêmicas. E geralmente o pessoal fala muita coisa da Idade Média, né? Que às vezes não tem nada a ver. Então Isso é triste, né? não, ainda você tem gente, fala de Idade Média, está na Idade das Trevas. Então, assim, muita gente já superou isso, né? Lógico, a Idade Média também tem os seus problemas, os seus desafios. Eu não estou falando que foi só maravilha, não é isso. Mas também ainda tem aquela mentalidade que na Idade Média só tinha crendice e superstição, que não tinha mais nada, é porque realmente não estudou direito. Porque qualquer um que... E principalmente a partir do monte de pesquisa, né, que já surgiu, vai ver que teve também uma ciência medieval, vai ter toda uma filosofia medieval, uma arte, ou seja, o mundo medieval vai ter muita coisa que influenciou a cultura ocidental. Só se houvesse monarquia hoje aqui no Brasil, seria melhor do que esse sistema de 3 poderes? Eu entendo que sim. Ou seja, alguns amigos vão querer me matar por causa disso, mas eu entendo que sim. Eu entendo. Não que eu acho que a monarquia não tenha os seus desafios, claro, não tem os seus problemas. Só que eu acho que a monarquia tem menos desafio do que a república.
né, a república do jeito que ela foi estabelecida no Brasil até hoje, É. desde a sua origem até hoje, pode ver, uma crise atrás da outra. Né? Desastroso. Uma crise atrás da outra. Então, você tem esse problema do poder moderador, você tem esse problema de confundir o chefe de Estado com o chefe de governo. Então você tem um monte de questões que acaba, no meu entendimento, gerando realmente um monte de problemas. Mas aí, enfim, entraria em filosofia política, etc. É engraçado, né? Alguns historiadores falam que a gente tem que esperar 50 anos para poder realmente falar de um período, porque só depois de 50 anos você vai ter documentos suficientes para estar estudando aquele período. E mesmo assim, passado tanto tempo, as pessoas têm várias distorções, várias histórias e várias mentiras também que são propagadas. Porque tem um modo como tudo isso é estabelecido, né? Ou seja, infelizmente, às vezes, não há uma preocupação de fazer ciência, no sentido de um estudo sério, a partir de documentos, fontes primárias, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, muitas vezes, é muita ideologia. E aí isso é um grande problema. Isso é um problema mundial, sim, então. em muitos lugares. Não é só então, assim, aqui, tem muita gente que faz trabalho sério, faz trabalho bom. Mas tem muita gente que está preocupada em propagar ideologia, seja qual for. Então isso é chato. Isso vira uma coisa chata, porque você não está preocupado em basear em fontes primárias, com critérios claros, né, rigorosos. É sempre aquela coisa de querer defender uma marca, defender um grupo, defender uma ideia, defender não sei o quê. Então fica muito difícil. É o que eu falo. Se alguém me provar que Deus não existe, eu deixo de ser católico. Não tem problema não. Eu quero a verdade. Você só precisa provar o que você está falando.